colocar já o microfone? Eu não vou querer, senão eu vou tirar. A imagem tá pegando a tela. Podia subindo, tá bom. E a minha projeção é um pouquinho mais para baixo, não tem problema. Olha, que surge no horizonte. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? Bonzinho? Bem, graças a Deus. Tudo bem, João? Tudo bem? É 8 horas já? Ele começa a transmitir às 8, né? Aí, começou. Era certo que eu queria testar. Podia trocar o canal ali do projetor, como é que troca o... Eu preciso testar. Meu Deus. Boa noite. Quer tirar o HDMI dela? Tem que trocar a fonte. Acertou? Não. Mal de Jesus, né?
hora que eu entrar na frente. Por caso eu fique um pouquinho mais seguro. Ou aquisição, que eles quiserem. Nós visitamos a nossa casa, segunda-feira, da gente uma hora, nós estamos no costume da orientação para a prática. As terças-feiras, nós temos um final de 5 horas, nós temos o evangelho na casa.
Dirigindo-se ao mestre, como um prisioneiro encadenado no cadeia. Então, esse novo pode dar uma porta pela sinceridade e pelo não conseguiu ainda a penetração do santuário. Onde podemos ir
Cristiana, e gostaríamos muito os dirigentes para que, de uma forma, eles consigam entender que jamais será guerra, eles haverão de conquistar a paz. Quando mudamos, todos nós Nós temos o Cláudio hoje como nosso palestrante. O Cláudio é conhecido de todos, trabalhador da Espírita há muito tempo. Vamos lá, né? Nós temos que ir para Allan Kardec, é a tua sede, mas você trabalha por toda a região. Cláudio, você está em casa, Cláudio. Quem mais deve, mas tem que trabalhar, né? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa casa, reiniciando o ano também, né, nos trabalhos junto ao movimento espírita, para falarmos um pouco da questão do Evangelho, né, de Jesus. O tema de hoje, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, sobre coletânea de preces espíritas. E lá tem, então, a prece do Pai Nosso, né, explicado sobre a luz da doutrina. O Pai Nosso é uma prece que o próprio Jesus transmitiu para nós, né? Pela dificuldade que as pessoas tinham e ainda têm para orar, né? Então o Mestre nos trouxe essa prece naquela época, passou aos seus apóstolos, de maneira que eles tivessem como fazer uma prece, né? E a gente vê isso até hoje, a dificuldade que as pessoas têm muitas vezes de fazer uma prece. Então a gente pede, né, por exemplo, para fazer a prece de abertura no centro, tem candidato pra caramba, né? É uma briga, sabe? Tem que selecionar, tem que fazer alguma coisa, porque senão dá briga. Mas a realidade é que a gente realmente tem dificuldade com isso, né? Seja por orgulho, seja por insegurança, seja o que for. Então, a ideia é justamente a gente entender um pouco sobre esse processo da prece. Depois, para nós entrarmos, propriamente dito, no Pai Nosso, né? E vocês vão ver que, na realidade, não tem nenhum grande segredo na questão da prece. Muito pelo contrário. É bem mais fácil do que a gente imagina, né? Para começar, nós vamos trazer uma passagem de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, e que também está no capítulo anterior do Evangelho segundo o Espiritismo, no 27, o item 18. E que Paulo fala nessa carta assim:
Se oro numa língua que não entende, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvai a Deus apenas de coração, como é que um homem que só entende a sua própria língua responderá amém, uma vez que ele não entende o que dizeis? Então, o que Paulo está dizendo? Que eu posso estar fazendo a prece mais maravilhosa do mundo, mas se eu estivesse aqui falando agora, fazendo uma prece em latim, quem compreenderia essa prece? Né? A gente lembra das missas antigamente, né? Que elas eram feitas, né? Tudo em latim. Quem que entendia o que o padre estava dizendo? Somente aqueles que eram do clero. Então, eu posso estar com a maior boa vontade do mundo, eu quero transmitir uma mensagem, mas se eu não falar a mesma língua daquelas pessoas que estão assistindo, as pessoas não vão assimilar nada. E assim foi por muitos séculos, se sucedeu dessa maneira, né? Então a prece, ela é aquela história, a gente tem que falar na língua das pessoas. E não é só a questão de ser uma língua estrangeira ou não. Também nós temos que fazer essa prece numa linguagem que nós entendamos. A própria língua portuguesa, né, pela a quantidade de palavras que possui, nós podemos às vezes fazer uma prece, por exemplo, com palavras que se dizem cultas e que muitas pessoas de repente não vão assimilar. Então, vem a questão de falar a mesma linguagem das pessoas. Você vê, Paulo, né, quase 2000 anos atrás, já nos alertava. Daí no capítulo 28, no preâmbulo, que chama, no item 1, os Espíritos falam, os Espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. O que os Espíritos estão nos dizendo? Que o que vale é aquilo que realmente nós pensamos e sentimos. A sinceridade que nós colocamos nessa prece. Porque se eu estiver falando da boca para fora somente entoando palavras, mas não estou sentindo isso dentro de mim, essa prece não tem validade. A sinceridade, as boas intenções que existem na prece, elas são fundamentais para que elas tenham valor, porque não achem que nós vamos poder enganar aos espíritos, enganar Jesus, a Deus. Muito pelo contrário, eles sabem muito bem a nossa intimidade, eles conhecem a nossa intimidade e sabem quando nós estamos sendo sinceros ou quando nós não estamos sendo sinceros. E nós vemos muitas preces serem proferidas dessa maneira, da boca para fora. É má intenção? Não, não é. É justamente a questão, às vezes, de faltar o conhecimento. É a questão da própria cultura, né, que se tem quanto à prece. Porque o que foi ensinado, né, nesses séculos de religiões, nesses quase 2000 anos de doutrina espírita, entendeu? De cristianismo? Justamente da gente fazer a prece de uma maneira sem sinceridade, sem profundidade, sem ter coração nessas palavras. Então tem aquelas preces padrão, Pai Nosso, Ave Maria, né? Então essas são as preces padrão. E a gente vê que as pessoas, por exemplo, primeiro elas precisam falar a prece. Lembra que a gente viu aqui que é o pensamento. Nós, na doutrina espírita, né, que nem vocês viram o Kio fazendo a prece ali, por que ele falou? Para coordenar, mas todos nós ficamos acompanhando em pensamento. Então, o que vale é o nosso pensamento. Não precisamos necessariamente estar falando, né, verbalmente essas palavras. Mas então, chegou um tal nível das pessoas
não conseguirem orar, por exemplo, sem terem uma figura, uma cruz, uma imagem de Jesus, uma vela, né, algum símbolo da sua religião, para que eles possam fazer aquela prece. Então, por quê? Porque nós temos naturalmente o ser humano tem uma dificuldade muito grande de tratar com aquilo que é abstrato para nós. Nós temos muita dificuldade de imaginar por que o ser humano criou uma figura de Deus personificada, né, figura antropomórfica, que é a humanização de Deus. Criou um senhor de barba branca, cabelos brancos, com uma voz forte, poderosa, né, com uma roupa lá. Por que isso? Isso é Deus? Não. Nós nem sabemos a nossa forma como espíritos, quanto mais a forma divina. Não temos condições de entender. Tanto que na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec não pergunta quem é Deus. Ele pergunta que é Deus. Porque quem personificariam uma pessoa, um ser humano. O que personificaria um objeto, uma coisa. Kardec foi muito feliz, né, como sempre, quando ele pergunta que é Deus. E os espíritos respondem, né? Inteligência suprema, causa primária de tudo. E ainda falam que mais do que isso, não adianta eles falar, porque nós não temos a capacidade dessa compreensão. Então, nós trouxemos, né, Deus, puxamos para baixo. Como nós subirmos evolutivamente, é difícil, é complicado, vamos trazer ele para uma forma de um homem, de maneira que nós possamos adorá-lo, né? Só que, ao mesmo tempo que nós trouxemos essa forma física de Deus, nós incutimos nele as nossas imperfeições. Então, aquela questão do Deus raivoso, o Deus de mau humor, o Deus que faz o mal para aquelas pessoas que ele não gosta, um Deus vingativo, isso são sentimentos nossos, são sentimentos humanos que nós colocamos como se fosse divino. E não tem nada a ver. Deus é pleno amor. Ele é um amor assim supremo. E desse amor a sua justiça também é suprema. Deus é perfeito. Então, essas questões todas fizeram com que nós, quando tivéssemos que fazer uma prece que não fosse o Pai Nosso, Ave Maria, nós temos dificuldade. Mas quando executamos essas preces, nós acabamos fazendo elas de uma maneira superficial. Primeiro que nós não entendemos direito o que o Pai Nosso, por exemplo, quer dizer, da profundidade que é essa prece. Jesus, quando passou para eles, ele colocou de uma maneira simples, mas extremamente profunda. Quando nós colocamos a visão espiritual que a doutrina espírita traz, e nós compreendemos o quão profunda é essa prece. Mas ainda falando sobre a questão da prece, em Mateus, no capítulo 6, tem uma instrução de Jesus antes dele passar a prece do Pai Nosso para os seus apóstolos. Ele nos fala assim: e quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tende, ou de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Veja as instruções, né, que Jesus nos traz de como fazer a prece, né? Ele nos fala a primeira questão aqui, que nós não precisamos fazer a prece em voz alta, em público.
para que as pessoas nos vejam orando, para que, nossa, olha, aquele cara é um cristão, ele está orando e não sei o quê. Não, pelo contrário. Nós temos que nos recolher, né, na nossa intimidade. A questão que ele fala entrar no vosso quarto é na questão de nós estarmos na nossa intimidade. Pode até ser num lugar tranquilo, que é mais fácil para nós. Mas o principal é que nós nos recolhamos à nossa intimidade. E com isso, sim, nós façamos a nossa prece, né? E a gente não precisa usar termos extremamente cultos, palavras difíceis, que às vezes nem a gente mesmo compreende o significado, porque Deus sabe muito bem o que passa no nosso íntimo. Então a gente sempre fala na doutrina espírita da necessidade, né, da gente falar com Deus, um diálogo com Deus, como nós estivéssemos falando com o nosso Pai aqui na Terra, nossa mãe, né? Como se nós estivéssemos falando com eles. Então, esse Pai maior é justamente, ele tem a capacidade de saber aquilo que nos sentimos. E ele quer a humildade, ele quer a simplicidade, poucas palavras e que sejam inteligíveis. Não que ele não possa compreender, mas é que às vezes a gente se perde mesmo nessa questão, se preocupa tanto em usar palavras difíceis, que nós esquecemos da sinceridade, da emoção que nós fazemos quando estamos fazendo a prece, né? Não usei de vãs repetições, né? Ficar repetindo um monte de vezes aquela palavra, porque o Senhor meu Deus, porque o Senhor meu Deus, porque o Senhor meu Deus. Não precisa isso, e nem precisa gritar, Deus não é surdo. Ele nos ouve, o nosso pensamento ele nos ouve. Por isso que na doutrina espírita nós fazemos a prece nossa em pensamento, e Deus capta isso. E quando eu falo Deus, não entendo como essa pessoa que esteja ao nosso lado. Deus está em toda parte. Não há como nós estamos envolvidos no fluido, na energia divina. Agora, há a espiritualidade que trabalha, né, com o Cristo para Deus, de maneira que eles vão analisar as nossas preces, né? Então, basta que a gente fique lá, tranquilo, no nosso íntimo. Nós podemos, às vezes, estar até num lugar barulhento, no meio da multidão, e nós podemos fazer uma prece. Nós podemos fazer uma prece, por exemplo, até quando estamos dirigindo. Só não vamos fechar os olhos, né, quando estiver dirigindo. E daí a gente vai acabar do lado de lá direto, né? Mas a realidade é que nós podemos fazer essa prece, né? Desde que com os devidos cuidados, né? E tanto essa questão da humildade, da sinceridade, lembra aquela passagem, né, dos fariseus que estavam orando e falavam um monte de coisa, e que eu não sou, que eu pago dízimo, que eu pago não sei o quê, que eu faço isso, faço aquilo, que eu não sou que nem esse publicano aqui, né? E o publicano, pelo contrário, né? Ele pedia que Deus tivesse misericórdia dele, porque ele era um pecador, que ele não se sentia nem à vontade de entrar no templo. E Jesus fala que esse desceu justificado para a sua casa. Isso está em Lucas. E quer dizer o quê? Que aquele realmente ele fez algo sincero, ele foi humilde, ele reconheceu a sua condição de pecador, né? Enquanto que o fariseu queria aparecer, queria se vangloriar para Deus. E Deus não precisa disso, né? Então, veja como o mecanismo da prece, ela é simples. Tem aquela história, né? A oração é agradecer, louvar e pedir. A tríade, né, básica disso. Mas mesmo essa tríade básica, se ela não for com sinceridade, se ela realmente não for verdadeira, não vai ter valor nenhum. E daí a gente vai parecer o quê? Nós vamos parecer que nós estamos querendo puxar o saco de Deus, né? E não é assim. E nós estamos querendo, né, que Deus nos dê alguma coisa porque nós somos pessoas mais ou menos boas, né? Então a gente precisa realmente ter essa sinceridade na nossa prece.
e vamos dialogar. Quer fazer o Pai Nosso? Não tem problema. Mas vamos ver o Pai Nosso primeiro, o que significa, e depois vocês vão... eu falo, eu às vezes tomo cuidado, eu não gosto de fazer muito Pai Nosso justamente por compreender a magnitude dessa prece, né? Vamos ver se dá certo agora aqui. Tem uma música, tem um som de fundo aí. Tem um som de fundo aí, Claudio? Mas vamos ver o Pai Nosso primeiro. Oi? Pode ser. Mas tudo bem. Acho que não dá pra gente. Eu vou tentar aqui ver se dá certo. Vamos ver se dá certo agora aqui. Tem uma música. Tem um som de fundo aí. Tem um som de fundo aí, Claudio? Não está saindo som. Mas tudo bem. Acho que não dá pra gente. Eu vou tentar aqui ver se dá certo. Tudo que a gente faz ao vivo é assim mesmo. Não está saindo som. Que estranho. Infelizmente, então, não teremos esses... É uma música da Tim e Vanessa, né? Se vocês quiserem procurar na internet, chama-se A Prece, e que ele fala justamente sobre o Pai Nosso. Muito bem. Então, vamos adiante. Então, vamos começar agora a estudar sobre a questão do Pai Nosso. Será que está ligado bem, certo? Tem um lugar ele era para sair do meu computador aqui. Não tem problema, depois vocês vêem na internet. Então, primeiro, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Veja da diferença do título, né, que está lá, Pai Nosso que estás nos céus. Por que essa diferença? Os hebreus, na época, eles acreditavam que existiam 7 níveis de céu. Então, Mateus, né, esse é o texto, ele não é bem... porque só existe no Evangelho de Mateus e de Lucas essa prece do Pai Nosso. Mas Mateus, ele procurava mostrar aos hebreus da época que Jesus realmente era o Cristo enviado. Mas ele, assim como o próprio Cristo, eles respeitavam o pensamento deles da época. Então, em Mateus vem lá, né? Nos céus, no plural. Aqui já no livro no Evangelho, eles já, quer dizer, no livro dos Espíritos, eles já colocaram, né, no céu, né? Que seria o correto. Mas por que naquela época? Porque justamente eles acreditavam nessa questão de 7 céus. Eu até falo, teve uma novela muito tempo atrás, como eu sou meio novo, eu não lembro, eu só lembro de nome, né? Que se chamava O Sétimo Céu, né? E para nós, se nós for analisar, né, de uma maneira mais profunda, eles não estavam totalmente errados, né? É como se fosse essas diversas níveis espirituais que nós temos. Nós sabemos que existe diversos, entre aspas, universos, né, espirituais, conforme o nível vibratório que se tem. Então, esses 7 céus aí não estaria totalmente errado, né? Mas a conotação de céu seria um plano elevado, né, o plano superior. Então, é por isso que tem essa diferença do plural e do singular. Se você for ler em Mateus, vai estar no plural. Os Espíritos nos falam, por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, aquele que te não reconhece nas tuas obras, orgulhoso aquele que não glorifica e ingrato aquele que te não rende graças. Então, o que ele está dizendo aqui? As provas da bondade e do amor de Deus está nesse universo nosso infinito, né? Olhem só, agora que a gente tem a condição, né, através da tecnologia, tudo de ver o universo, os planetas, tudo funcionando na mais perfeita
sintonia, no mais perfeito equilíbrio. É que nem eu falei já em outro lugar, até no caos do universo há equilíbrio. Porque esse caos, ele também faz parte do processo de formação do universo, da ampliação, de formação de planetas. A gente, nossa, que caos. Não, mas isso está tudo sob controle. Né? Os espíritos extremamente evoluídos que cuidam dessa parte, eles estão controlando tudo isso. Mas quando a gente pensa nesse macrocosmos, né, nós temos que lembrar do microcosmos, que é o contrário, né? O mundo das bactérias, né? Esses mundos que a gente só consegue ver através dos microscópicos. Né? Os espíritos têm a condição de enxergar mais profundamente. Nós, na condição de espírito, teremos essa capacidade de enxergar de uma profundeza muito grande. Mas aqui, para nós, seres humanos, os microscópios que tem hoje, nós chegamos à questão atômica, inclusive, a enxergar. E a gente vê que ali também existe uma harmonia, existe um equilíbrio. Então, tudo na obra divina é pautada no equilíbrio. E não tem como a gente dizer que isso é efeito do acaso. Né? As pessoas falam, mas isso foi sem querer, né? Porque deu o Big Bang lá. Mas espera aí, hoje eles acharam com esse telescópio novo, como é que é? O Hubble, né? O Hubble. Eles já acharam uma galáxia, né? Um buraco negro massivo muito mais antigo do que a época sinalizada do tal do Big Bang. E aquilo que a gente sempre falava, né? Tá bom. O universo começou no Big Bang. Tá, mas uma explosão, ela precisa de alguns componentes para acontecer, né? Ela tem um processo químico, físico ali, que precisa ocorrer para haver essas explosões, que eles falam do Big Bang é a grande explosão. Agora, quem que criou esse processo químico e físico? A ciência para aí, porque eles não conseguem explicar mais e não, é aqui, nós justificamos e se tornaram céticos nessa questão. Mas o universo é muito mais antigo do que esse Big Bang. Então, como que isso funciona? Não vamos nem arriscar aqui como que isso acontece. A gente não teria essa capacidade. Mas tudo isso, toda essa maravilha desse universo infinito, no micro, no macrocosmos, tem a assinatura de Deus. E nós temos que reconhecer ali. E quando nós vemos esse nosso mundo, né, trazendo para a nossa realidade aqui, a beleza desse mundo, né, como ele funciona, tudo também no equilíbrio, a natureza, que só se traz consequências negativas quando o homem põe a mão. Mas senão, a natureza funciona de uma maravilha. E veja a casa que Deus nos deu para que nós pudéssemos evoluir aqui. Para que nós pudéssemos, seus filhos amados, que nós pudéssemos realmente crescer e evoluir como espíritos, para que nós pudéssemos chegar à felicidade. Que é esse o nosso destino, é sermos felizes. Imagina, ruim, né? Querer que nós sejamos felizes, né? Então, nós temos que realmente reconhecer e agradecer a esse Pai, a esse Deus, a essa entidade que realmente nos criou e criou tudo que existe. Mesmo que não o compreendamos, mas nós temos que reconhecer que é uma inteligência suprema. Venha o teu reino. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade, se eles a cumprissem. Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem como fazem. Essa questão de o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o reino do amor, é o reino da caridade,
de amarmos o próximo como a si mesmo, e Deus, logicamente, acima de todas as coisas, né? Então, nós termos o reino de Deus em nossas vidas é justamente seguirmos as leis divinas. E as leis divinas, elas são leis perfeitas e justas. E se nós aplicássemos ela no nosso mundo hoje, no nosso dia a dia, nós não teríamos essas guerras, nós não teríamos a fome, a sede que tantos irmãos desencarnam. Muitas doenças, né, deixariam de existir e outras seriam tratadas, né, sem custo algum. Por quê? Porque haveria esse amor. Deus não é dinheiro. Muito pelo contrário, na espiritualidade não existe a questão do dinheiro. Existe lá o bônus horas, por quê? O bônus horas é tipo um banco de horas, vamos dizer assim. Por quê? Porque os espíritos, né, que lá estão, assim como nós ainda temos aquela necessidade de trabalharmos para receber algo em troca. Mas os espíritos mais elevados, segundo nos relatam os nossos irmãos da espiritualidade, eles têm milhões e milhões de horas, né, trabalhadas e que eles não tiram, porque eles estão trabalhando com Deus e isso, né, eles trabalham com Cristo e, consequentemente, com Deus, e isso os satisfaz. Eles não têm porquê, eles não se cansam, eles estão sempre trabalhando, sempre auxiliando, né? Então, imagina esse mundo com essas leis. Por isso que Jesus fala, né, aquela questão, vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, né? Porque suave é meu jugo e leve é o meu fardo. O que é o jugo divino? Porque jugo é no sentido de você estar subjugado, que você é obrigado a seguir. O jugo divino é seguir as leis de Deus. Então Jesus dizia, venha para mim, né? Mas para mim não era para ir no colo do Jesus fisicamente. Venha para a minha mensagem. Venha para o caminho que eu sigo. E aqui, você seguindo as leis divinas, você vai ver que isso é bom. É legal da gente seguir essas leis divinas. E o fardo, né, que a gente tem que carregar, ele é leve por quê? Porque o fardo divino é o amor. E quando a gente se sente amado, quem aqui se sente mal quando é amado? Muito pelo contrário, todos nós procuramos ser amados. Eu não estou falando o amor no sentido necessariamente físico, né, de homem e mulher. Aqui, eu falo daquele amor mais sublime, né? Vamos pensar assim numa questão material do amor dos pais e dos filhos. Quantas vezes a gente vê pessoas que se sentem muito mal na sua vida porque não foram amados, não se sentiram amados na sua infância? As crianças crescem com muito problema, com muita dificuldade, muita revolta, porque não foram amados. Quantos espíritos, né, nós atendemos nas reuniões mediúnicas e que eles falam que eles nunca foram amados. Mas sempre tem alguém que amou, né? Uma mãezinha, uma vozinha, um vô, né? E eles sempre vêm para auxiliar. Então, todos nós estaríamos nos amando e nos sentiríamos realizados se nós seguíssemos as leis divinas. E se nós pegar as leis divinas na compreensão que a doutrina espírita traz, nós veremos o quanto isso é válido nos dias atuais. Faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. O homem a elas se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. E qual que é a vontade divina? A vontade divina é que nos amemos como irmãos.
para que possamos chegar a essa felicidade que eu comentei lá no início. Que nos amemos como irmãos. E Ele nos dá diversas oportunidades para isso, né? As reencarnações. Nós erramos numa reencarnação, nós vamos ter oportunidade na próxima de recuperarmos. De nos reconciliarmos com aquelas pessoas que tivemos problemas nessa vida. Ele sempre nos dá as oportunidades infinitas de situações. Ele nos dá a oportunidade de viver numa família. Que a família é um organismo social fundamental para o desenvolvimento do amor. Então, né, isso vale muitas palestras sobre família. A família, ela é fundamental e Deus nos deu essa ferramenta, vamos dizer assim, para que nós possamos desenvolver o amor. Dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo. Mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Então, quando a gente fala do pão, né, a gente pergunta assim, mas nos dá o pão, nós temos que fazer a nossa parte, né? Não adianta a gente pedir e ficar sentado esperando. Não é assim que as coisas acontecem. Nós temos sempre que fazer a nossa parte. Agora, o alimento indispensável, na questão material, segundo a questão 922 do Livro dos Espíritos, é a posse do necessário. Então, nós não precisamos ter fartura para nos sentirmos bem. Mas, nós temos a questão de acumular, né? Pelo nosso trabalho honesto, tudo. Desde que nós façamos bom uso, né? Não há problema algum. Mas nós temos o necessário, e a gente vê isso em muitas famílias, às vezes, que são famílias simples, né? Em termos de questões materiais, que são famílias felizes. E eles têm o básico. Não tem muito luxo, não tem muitas coisas, mas eles têm o básico e aquilo satisfaz. Mas também tem a questão do alimento espiritual, né? O alimento espiritual é justamente essas oportunidades de desenvolvermos a nossa espiritualidade, a nossa moralidade como seres. E aí que vem a grande dificuldade que nós temos desde o passado até os dias atuais. Nós passamos por essa dificuldade por quê? Porque nós temos uma dificuldade muito grande de nos transformar, de nos modificar. Essa é uma grande questão que pega muito. Por que nós estamos ainda reencarnando aqui no mundo de provas e expiações? Nós não estamos aqui como missionários, né? Nós não estamos aqui como missionários. Então, por quê? Porque nós estamos ainda tendo que recuperar dívidas do passado. Daí vem os sofrimentos, vem as provas, os parentes difíceis, aquelas situações que a gente às vezes tem um chefe complicado, mas aquilo é uma prova para testar a nossa paciência, né? A gente tem que, às vezes, é difícil, mas a gente tem que agradecer pelas pessoas difíceis na nossa vida. Até porque em muitos momentos nós somos as pessoas difíceis dos outros. Então, nós precisamos buscar esse alimento espiritual que o Evangelho do Cristo traz para nós. O Evangelho é uma fonte inesgotável, né? O pão que sacia, né? Que você jamais, Jesus fala que jamais terá fome, jamais terá sede no seu Evangelho. Por quê? Porque aquilo nos alimenta espiritualmente e nós nos sentimos bem, nos sentimos satisfeitos. Agora, nós temos que trabalhar para isso também. Nós temos que procurar aprender, entender o Evangelho do Cristo e aplicar esse Evangelho do Cristo, que nada mais é do que as leis divinas, em nossas vidas. No momento em que nós aplicarmos esse Evangelho em nossas vidas, a nossa vida se transformará. Ela se modificará. Todos os problemas que nós temos, e nós vamos continuar tendo, mas não serão problemas que nos afetarão tão forte como nos afetam hoje. Ele nos traz aquela tranquilidade. Por quê? Porque nós compreendemos por que estamos passando por aquilo. Nós compreendemos que são resquícios do nosso passado, dessa vida ou de vidas anteriores.
E que nós estamos tendo a bendita oportunidade de resgatarmos, de aprendermos nessa vida. Então, nós temos que dar a nossa contribuição. Essa é interessante também. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Né? Dependendo do evangelho, tem alguns falam em dívidas, outros falam em ofensas. Né? Aqui foi colocado as duas. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, rogamos-te que nos perdoe, sob a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outros. Tu nos impuseste por lei expressa a caridade, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos aos nossos semelhantes. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Todo mundo tem aquela questão da salvação, de buscar salvação, né? Mas fora da caridade não há salvação. E para nós desenvolvermos a caridade, o perdão é fundamental. Nós não conseguimos ser caridosos se nós não aprendermos a perdoar. E aí vem aquela pergunta, né? Nós temos perdoado? Nós temos perdoado os nossos desafetos? Não vou nem falar os entes queridos, né? Os entes queridos, como diz Paulo, né? Perdoar aqueles que são próximos, amar aqueles que são próximos é fácil. Nós às vezes temos dificuldade até de perdoar esses próximos. Mas e os nossos desafetos? Aqueles que nos fizeram algum mal, alguma coisa. E perdoar, não, perdoar é esquecer as ofensas. Não, você não esquece a ofensa. Porque isso fica registrado no nosso arcabouço mental do espírito. Isso está lá dentro. O perdoar é como você encara aquele pensamento. Então, por exemplo, eu encontro uma pessoa que me fez algum mal. Aquilo que ele me fez, se vier à minha cabeça, né? Como que eu encaro? Ainda com raiva, com ressentimento? Ou aquilo já não me afeta mais? A hora que aquela lembrança não nos afetar mais, nós realmente perdoamos. Então, perdoar não é esquecer. Ele está lá. É a maneira como nós tratamos esse sentimento de ofensa. E, aliás, a ofensa é algo daqueles que se magoam, dos orgulhosos. Deus não se ofende. Na realidade, a gente pede perdão a Deus, mas nós não precisaríamos pedir perdão. Por quê? Porque Deus não se magoa. Mas, para efeito nosso psicológico, Deus não está nos perdoando. E sempre, caso contrário, a gente estaria no inferno sofrendo e não estaria tendo oportunidades em novas reencarnações. Mas o perdão ele é fundamental, gente, para que nós consigamos desenvolver o nosso ser para a caridade. Todos os espíritos elevados são caridosos, mas porque eles aprenderam também a perdoar e amar. E o amor é um dos principais sentimentos que forma a caridade, porque a caridade, ela é, digamos, a consolidação de todos os bons sentimentos. Mas o sentimento mais expressivo que existe dentro da caridade é o amor. Então nós precisamos amar também. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentam desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Dessa questão aqui, a doutrina espírita veio nos trazer uma clareza muito grande, né, sobre essa questão. Porque a gente fica sempre imaginando, né, o demônio nos tentando e não sei o quê. Demônio não existe na acepção daquela figura, né, dantesca, aquele ser diabólico e coisa e tal. Demônio até é uma palavra que vem do grego, démon, que significa espírito ou gênio. Jesus, na época, até por falta de vocabulário, né, se não me engano, a língua hebreia tinha em torno de 400 vocábulos, ele tinha que usar alguma coisa para que eles compreendessem esses espíritos, irmãos nossos, malignos ainda. Então ele chamou de demônios. Mas o demônio nada mais é do que um espírito.
Ele pode ser bom, pode ser mau. E quem que são esses espíritos maus? São homens, né, seres humanos sem o corpo físico. Porque nós levamos, quando desencarnamos, nós levamos aquilo que nós somos. Se nós éramos boas pessoas, nós seremos bons espíritos. Se nós éramos pessoas com tendências malignas, nós teremos essas mesmas tendências lá, assim como os vícios e coisa e tal. A gente leva para o plano espiritual aquilo que a gente é, de bom ou de ruim. Mas essa questão de nós resistir às sugestões, na realidade, ele nos dá força para que nós mudemos. Jesus, quando falava em vigiar e orar, esse vigiar e orar dá para usar para muitas coisas. Mas uma das coisas que nós temos que vigiar é conosco mesmo. Porque a doutrina nos mostra que esses espíritos que procuram nos fazer o mal, na realidade são atraídos pelo nosso pensamento, pela nossa vibração, aquela energia, porque aquilo que nós pensamos cria um campo energético em volta de nós, uma vibração que atrai a esses espíritos que se comprazem com o mal. Então, qual a melhor maneira de que nós possamos nos livrar dessas tentações? Ele fala, mas livra-nos do mal. Mas como que vai nos livrar do mal? Mudando a nossa vibração, mudando os nossos pensamentos. Quanto melhores os nossos pensamentos, melhores espíritos nós iremos atrair para a nossa convivência. Mas como é que eu consigo isso? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, é dito assim, dizia um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Porque se eu não conheço a mim mesmo, eu posso cair em qualquer cilada que eles armam. Porque eles não criam em nós nenhum defeito. Se eu não tenho vaidade, por exemplo, eles não podem criar em nós a vaidade. Porque esses nossos irmãos que ainda estão no mal, porque eles vão melhorar também, o que eles fazem é aumentar aquelas imperfeições que nós temos. Então, se nós somos vaidosos, eles começam a fazer com que a nossa vaidade seja algo superestimada, né? Ao ponto de nos tornarmos narcisistas, né? O nosso orgulho, aqui não temos problema aqui nessa casa, né, com orgulho, né? Estamos tranquilos, então. Mafra e Rio Negro, o orgulho foi banido. Mas o orgulho, o que acontece? É a causa de queda de muitas pessoas e principalmente de muitos trabalhadores da doutrina espírita. Por exemplo, médiuns, né? O médium, ele chega lá e o espírito começa a falar, porque você é o bambambam aqui do centro. Sem você, essa casa não vai adiante. E ele se sente todo elevado e coisa e tal, né? Dali a pouco já quer botar uma capinha, né? Ficar todo estiloso. Mas daí não adianta ninguém falar nada. Ele foi pego no seu ego, né? O seu orgulho exasperou. E não é só o médium, né? Os palestrantes, os coordenadores de cursos, presidentes das casas espíritas, né? São bem assediados. Então, todos nós estamos sujeitos a essas influenciações. Então, nós é que temos que cuidar. Muitas vezes as pessoas vêm ao atendimento fraterno e quando a gente fala assim que depende delas, né? Fazer com que aquele obsessor deixe de segui-la, as pessoas até se assustam. Porque, logicamente, vem a casa espírita, a casa vai fazer o trabalho, né? O trabalho no sentido de procurar esclarecer aquele espírito, né? Normalmente ele é retirado, se for o momento, ele é retirado dali, mas ele é esclarecido, ele não é forçado e nada. Agora, se a pessoa que estava obsediada, se ela não mudar o seu comportamento, não mudar os seus pensamentos, quando ela sair fora do campo vibratório da casa espírita, já vai pegar outro de braço dado. Já chega em casa com outro amiguinho junto.
Por quê? Porque ela está atraindo pelos seus tipos de pensamento. Eu estou saindo super bem do centro, aí passou aquele raio de influência da casa espírita, eu já começo aquele vizinho sem vergonha, e não sei o quê, e eu vou, sabe uma coisa, eu vou passar a perna no fulano. E aí começam esses tipos de pensamento, que eu odeio esse, eu vou me vingar, eu vou fazer. É rapidinho ele está com outro obsessor junto. Às vezes até, né, os espíritos nos falam, eles vêm até pedir, né, que fale com aquela pessoa para que ela pare de obsediar ele. Às vezes o verdadeiro obsessor é aquele encarnado, né? Então tem umas coisas bem interessantes isso aí. A realidade é que nós podemos nos livrar do mal. A espiritualidade nos auxilia. Deus nos dá o amparo que nós precisamos. Mas vai depender de cada um de nós. E por fim, o assim seja, o amém, né, nas outras preces, né? Praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita. Que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a tua santa vontade, e não a nossa. Pois somente queres o nosso bem, e melhor do que nós sabes o que nos convém. Então, o assim seja, ele é uma resignação à vontade do Pai. Se o próprio Cristo nos deu esses exemplos, né? Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. O próprio Mestre orava, ele mesmo orava, e essa questão da oração, até fazer um complemento, porque fala da oração, né, da questão que Deus sabe o que nós precisamos melhor do que nós. As pessoas vêm assim e falam, mas então eu não preciso orar. A prece é uma maneira de exercitarmos a humildade em nós. Porque nós temos, no momento em que nós oramos, sinceramente, nós admitimos que existe um ser superior. Nós admitimos que nós precisamos de ajuda. E isso, para a pessoa muito orgulhosa, é inadmissível. E, ao mesmo tempo, isso é um exercício da nossa ligação com os canais espirituais. Ela facilita essa ligação com os canais espirituais de maneira que nós possamos receber as ajudas, né, que nós precisamos, os conselhos que nos dão muitas vezes, que vem à nossa mente com um pensamento. Os bons espíritos, nosso anjo da guarda, né, como se fala, o nosso amigo espiritual, as pessoas, entes queridos nossos que convivem com a gente, que procuram nos amparar, eles tentam nos orientar, e isso é mais facilitado quando nós oramos. Então esses canais estão numa sintonia mais fina. Então essa é também uma grande questão da prece. Então, um resumo, né? Com efeito, sob a mais singela forma, ela, né, o Pai Nosso, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Vejam a importância, a profundidade dessa prece. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui hoje, se formos fazer essa prece em casa, nós vamos pensar naquilo que nós estamos fazendo. E que eu falo assim, vamos ser sinceros, nós estamos cumprindo aquilo que a prece, que nós estamos falando na prece, né, de deixar vir o reino de Deus, de perdoarmos, de nos cuidarmos com os nossos pensamentos para não sermos influenciados, porque nós pedimos ajuda, mas nós temos que ajudar também. Então essa é a grande questão da prece, né? E as pessoas podem falar assim, mas será que eu recebo? Talvez você não vai receber um carro, você não vai receber uma lancha, um jet ski, mas toda vez que a gente orar com sinceridade e nós pedirmos a Deus ou a Jesus para que nos ampare, para que nos ilumine, de maneira que nos fortaleça diante das dificuldades do dia a dia, para que nos auxilie, para que nós possamos superar a nós mesmos as imperfeições que ainda estão
são inerentes ao nosso ser. Que nos dê essa força necessária para nos levantar depois de uma pancada, uma bordoada muito forte que nós recebemos. E nós sentiremos essas forças se recobrarem. Nós sentiremos essas energias se renovarem. E a nossa fé vai se fortalecer porque nós sentimos esse amparo de Deus e de Jesus e da espiritualidade amiga que estão ao nosso lado, nos amparando e nos iluminando a todos os instantes de nossa vida. Obrigado e muita paz a todos. Nós sentiremos essas energias se renovarem e a nossa fé vai se fortalecer porque nós sentimos esse amparo de Deus e de Jesus e da espiritualidade amiga que estão ao nosso lado, nos amparando e nos iluminando a todos os instantes de nossa vida.